questões, né? Porque é na resolução das questões que a gente entende como que isso pode aparecer na prova. Então vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o termo correspondente à definição a seguir. A definição é essa aqui, ó. Caracteriza-se como uma nova concepção de divisão do saber. Visa a interdependência, a interação, a comunicação existente entre as áreas do conhecimento. Há a interação e o compartilhamento de ideias, opiniões e explicações. Esse conceito aí, essa definição que eu acabei de ler com vocês, ela é nada mais nada menos do que a nossa definição de interdisciplinaridade. Olha só, quando ele entra aqui, caracteriza-se como uma nova concepção de saber, uma nova concepção de divisão do saber, ele já está me dizendo aqui que hoje, na educação no mundo atual, a gente está falando desse tema, desse ponto do edital. Na educação no mundo atual, a interdisciplinaridade é um conceito-chave, então por isso que a chance dela vir na tua prova é muito grande, tá? Porque hoje, quando se fala em educação, a gente vai falar da postura, tá, do professor, da postura do sistema educacional, das escolas em relação ao saber, e em relação às áreas do conhecimento. E essa nova visão, essa nova concepção de divisão é a da interdisciplinaridade. Tá? Ou seja, aquela que visa a interdependência, né? Uma área de conhecimento depende da outra. Interação, comunicação existentes entre as áreas do conhecimento, ou seja, todas as áreas do conhecimento interagem e se comunicam em prol do desenvolvimento de um conhecimento. Tá? Então, isso é a interdisciplinaridade, quando você tem todas as disciplinas trabalhando em favor de um determinado conhecimento, tá? Do determinado entendimento de um fato. É isso. Interação, compartilhamento de ideias, opiniões e explicações. Tá? Aí para vocês foi rapidinho, porque eu falei já bastante de interdisciplinaridade de currículo lá no vídeo do comentário. Então, se você quiser aprofundar um pouco mais, você vai dar um pulinho lá no vídeo do comentário, tá bom? Eu vou passar aqui para outra questão. Eu só preparei 3 questões. Por quê? Eu vou fazer toda essa parte, né, do conhecimento pedagógico, do cronograma do edital de Itaguaí. E eu vou trazer sempre sobre cada campo, sobre cada, né, tópico que eu comentar, pelo menos 3 questões. Nada impede que depois que eu tiver com essa playlist toda pronta, ou seja, com todos os pontos do edital comentados, eu traga mais questões, ou lá na playlist da Banca CEPERJ, que eu vou aumentar ela um pouco mais, né? Ou aqui nessa playlist mesmo, mas para que se possa andar dentro do cronograma do edital, dentro dos entendimentos, eu vou trazer um comentário, 3 questões no máximo sobre cada ponto, e depois no final, né, até a prova, a gente vai trabalhar com mais questões, tá bom? Mas questão é muito importante, ajuda, né, muito no entendimento, então precisa muito sim, tá? Então agora aqui é outra questão que eu trouxe. No campo da educação, os termos globalização, quebras de barreira, estreitamento de relações são cada vez mais utilizados para resumir o atual, olha só, educação no mundo atual, o atual momento de evolução e desenvolvimento que o mundo está vivendo. Essas transformações requerem uma postura interdisciplinar. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta, ou seja, o que seria uma postura interdisciplinar. A gente vai pegar lá do começo, no campo da educação, os termos de globalização, quebra de barreiras e estreitamento de relações. A gente falou lá no comentário, né, inicial que você vai falar de educação no mundo atual, possivelmente você vai falar de globalização. Então aqui a gente está tendo uma questão que ela vai falar de globalização e ela vai falar da postura interdisciplinar como uma postura necessária para o mundo globalizado. Que a educação ela precisa entender que o mundo hoje é globalizado, que a gente vive quebra de barreiras, que as relações estão mais estreitas, né? Então, se o mundo é assim, então como é que essa educação ela deve ser para esse mundo?
essa educação ela deve ser interdisciplinar. A postura diante do conhecimento hoje ela é interdisciplinar, tá? É muito mais do que uma forma de você trabalhar e usar a interdisciplinaridade como um instrumento dentro da sala de aula, mas você ter uma postura de que o conhecimento, de que os conhecimentos estão integrados e que eles devem servir uns aos outros e todos juntos servir ao propósito de um entendimento, tá? Então, é isso. Então, aqui a gente já viu, né, que está falando de globalização e está falando de interdisciplinaridade, porque quando a gente fala de educação no mundo atual, essas coisas elas se interligam, se interlaçam e precisa entender e conhecer. Eu falei já de globalização um pouco e pode procurar lá na playlist o vídeo onde eu comento, não vou comentar tudo aqui, mas é isso, quebra de barreiras. Então nesse mundo globalizado, né, onde as barreiras estão quebradas, as relações estão mais estreitas, a postura para a educação diante desse mundo ela tem que ser uma postura interdisciplinar, tá? Porque senão ela não atende a demanda, ela não vai ser uma educação que funciona, né? Uma educação que vale para alguma coisa. Agora a gente vai procurar aqui a alternativa correta, ou seja, qual dessas alternativas aí define para mim, né, melhor o conceito de interdisciplinaridade, tá bom? Ou define melhor essa postura, né, interdisciplinar. Então vamos lá. No desenvolvimento de atividades interdisciplinares, o aluno constrói o conhecimento sozinho. Não, gente. Em nenhum momento na educação a gente vai ter o desenvolvimento, a construção do conhecimento sozinho, isolado. Muito pelo contrário, né? A gente sempre vai ver nos pensadores e nos fundamentos pedagógicos que essa construção de conhecimento se dá a partir da interação com o outro. Não é uma construção que depende do outro, onde você se submete, mas você interage, tá? Então, não constrói conhecimento sozinho. Muito pelo contrário. O conceito é totalmente oposto. Ele constrói conhecimento a partir da interação social com o outro, tá? Então, tá fora aí de cogitação ser a letra A. A função da interdisciplinaridade é apresentar aos alunos possibilidades diferentes de olhar um mesmo fato. Gente, é exatamente isso daqui, tá bom? É apresentar aos alunos possibilidades diferentes de olhar um mesmo fato. Por exemplo, você tem lá um fato, ou você tem um conhecimento, um entendimento, um currículo, uma matéria, qualquer coisa que você queira passar para o seu aluno, passar para os educandos. Então, a função da interdisciplinaridade nesse processo é oferecer para esse aluno e para esse educando a possibilidade de que ele enxergue aquilo dali de vários fatos, de várias formas, que ele possa colocar. Por exemplo, se você vai, como eu dei o exemplo lá, você vai falar de bullying, você pode utilizar o olhar da matemática para fazer gráficos, tabelas de comparação. Você pode usar o olhar da geografia para identificar em quais locais, né, ou em qual momento, em qual local aquilo dali aconteceu mais. Você pode usar a história, né, para entender o processo histórico dessa prática do bullying. Você pode usar a língua portuguesa para entender os gêneros textuais, né, as reportagens, as entrevistas, né, que venham aí tratar do assunto. Então, é exatamente isso aqui. A função da interdisciplinaridade é apresentar aos alunos as possibilidades diferentes de olhar um mesmo fato. Que possibilidades diferentes? Possibilidades dentro de cada área do conhecimento. Tá bom? É isso. Que possibilidades diferentes são essas? As possibilidades de cada área diferente de conhecimento. A interdisciplinaridade é compreendida como uma forma de trabalhar em cada disciplina seu tema específico. Gente, se eu já estou falando aqui que é integrado, se comunica, então não é em cada disciplina e não é tema específico, porque isso aqui já leva para outra ponta, já vai levar ao entendimento de que cada um no seu quadrado. E a interdisciplinaridade exatamente combate essa ideia de que é cada um no seu quadrado, tá? Então, quando falou que tema específico, cada disciplina já está fora do conceito, tá bom?
A interdisciplinaridade caracteriza-se por uma inclusão na qual não há limites entre as disciplinas. Isso daqui é que está errado, gente, porque você não pode confundir interdisciplinaridade com dizer que não há limites entre as disciplinas. Por quê? Porque há limites. Português é português, matemática é matemática. O conceito de interdisciplinaridade ele não vai dizer que não existe limites entre as disciplinas. Ele vai dizer que todas as disciplinas, com as suas características, com os seus limites, podem dar a sua contribuição para a melhor compreensão de um fato, para um melhor entendimento de um aspecto do currículo, para um melhor entendimento sobre as coisas. Então, a interdisciplinariedade ela não vai dizer que não existem limites entre as áreas de conhecimento e as disciplinas. Ela vai dizer que o trabalho ele não deve ser baseado nesses limites, né? Que você não deve trabalhar colocando esses limites no centro, mas colocar todas as disciplinas, todas as matérias em favor de um entendimento, em favor de um conhecimento. Então, quando essa questão aqui é uma pegadinha, né? Porque se eu estou falando interdisciplinaridade, pode trazer um entendimento equívoco que eu estou dizendo que não existe limite entre as disciplinas. Existe limite entre as disciplinas. Só que esses limites, eles não vão impedir que eu me valha de todas essas disciplinas em favor de um conhecimento. Tá bom? A minha postura como professor no mundo de hoje, como uma pessoa que educa no mundo de hoje, para o mundo de hoje, vai entender a interdisciplinaridade como uma necessidade, uma realidade, como instrumento e também como postura, tá? E ela não diz que não existe limite entre as disciplinas, ela diz que as disciplinas com os seus limites e as suas características podem todas juntas trabalhar em prol da construção do conhecimento. A aprendizagem interdisciplinar dispensa um planejamento em conjunto. Aqui eu já achei a minha palavrinha que vai tornar essa minha questão errada. A interdisciplinaridade, a aprendizagem interdisciplinar, ela não dispensa um planejamento em conjunto. Ela pede que esse planejamento seja em conjunto, né? Ela abraça o planejamento em conjunto, como a metodologia de projetos. E aqui eu tenho um conceito, tá, que aparece no PCN, e PCN é literatura, né, desse cronograma, desse edital, onde o PCN vai defender que a melhor forma, né, de você trabalhar de forma interdisciplinar é a partir da pedagogia, da metodologia de projetos, ou seja, você vai decidir um projeto e vai colocar todas as disciplinas em favor de construir aquele projeto, tá? Então, isso tem lá no PCN. PCN é a literatura de vocês, e aí a gente já viu globalização, já viu PCN, já viu interdisciplinaridade, educação no mundo atual, tudo numa questão só, que eu achei ela muito interessante para trazer aqui para comentar para vocês. Então, a aprendizagem interdisciplinar, ela não dispensa um planejamento em conjunto, muito pelo contrário, ela pede, ela contribui, ela colabora, né, com a questão do planejamento em conjunto e com a metodologia de projetos, tá? Então, geralmente, se eu falar em aprendizagem, em trabalho interdisciplinar, eu sempre vou acabar desembocando na metodologia de projetos, principalmente quando se refere a PCN, tá bom? Então, nosso gabarito aí dessa questão foi a letra B, tá? E agora a última questão que eu separei para comentar, e depois eu vou passar para a função da escola. Como eu já falei, é difícil de delimitar nas questões qual questão que está falando de qual assunto, porque muitas vezes elas vão estar atendendo a vários assuntos, né? Porque não se trata de... Eles dividem assim no cronograma, fica mais didático, mas aqui a gente está falando de uma ideia geral, do pensamento, né, por trás desse edital, do pensamento por trás dessa banca, do pensamento por trás do que se entende para a educação hoje. Então, é difícil de você dividir, né, em currículo, interdisciplinaridade, globalização, mundo atual, função da escola.
relação professor e aluno, porque de uma certa forma tudo isso acaba conversando e convergindo para o mesmo entendimento. Então, muitas vezes eu vou falar de um assunto com uma questão e aquela questão também fala de outro assunto, e assim a gente vai construindo um entendimento, né, desse pensamento. Que quando você tiver construído esse entendimento, esse pensamento, você vai fazer qualquer prova na área de conhecimento pedagógico hoje sem dificuldade nenhuma, tá bom? Então vamos lá. A última aqui. Entre os princípios que fundamentam a organização. Gente, quando eu falo que princípios que fundamentam a organização, aqui no caso é a organização e gestão do currículo da escola brasileira e pelos quais se revelam a visão de mundo que orienta as práticas pedagógicas dos educadores e organizam o trabalho do estudante, está a abordagem interdisciplinar. Quando ele fala de princípios que fundamentam, a gente vai fazer agora de conta que a educação é um prédio, e ali para construir esse prédio você precisa colocar uma base, um fundamento. E essa base, fundamento, é a visão de mundo, ou seja, é a perspectiva, ou seja, é a tendência, né, que essa educação vai assumir, tá? Então, hoje, né, na base, no alicerce desse prédio, que é a educação, um dos princípios, ou seja, um dos fundamentos sobre os quais isso se sustenta, é justamente na abordagem interdisciplinar, tá? É isso. Então, vamos lá. Agora ele quer que eu dê a definição que melhor expressa o conceito da abordagem, ou seja, o que quer dizer interdisciplinar ou abordagem interdisciplinar. E a gente vai resolver aqui nas alternativas. A expressão de frações de conhecimentos hierarquizado conforme critérios de importância de conhecimento, gente. Isso daqui foge totalmente do conceito de interdisciplinaridade e foge totalmente do pensamento progressista na educação. É uma afirmação que ela traz em si vários conceitos das posturas tradicionais e liberais, que a gente já falou que estamos ultrapassando, estamos avançando para uma educação cada vez mais progressista. Então aqui não é uma questão sobre tendência pedagógica, mas eu só vou comentar que mais uma vez eles trazem, né, características das tendências tradicionais e liberais. Então, se aqui eu tenho características das tendências tradicionais e liberais, eu já elimino. E por que ela não é a abordagem interdisciplinar? Então, para começar, eu já entendi que ela não é progressista. Então, ela já não vai me servir por causa disso. Mas, além de não ser progressista, ela também não fala de interdisciplinariedade. Porque quando eu falo de frações, ou seja, o que é fração, gente? Fração é divisão, fracionar é dividir, fragmentar. Eu estou falando exatamente do oposto do conceito de integrar, que é o conceito da interdisciplinariedade. Então, se eu estou falando expressão de frações de conhecimento, não é interdisciplinariedade, porque se eu estou fragmentando, se eu estou dividindo, então eu não estou falando de interdisciplinariedade, tá? Frações de conhecimento hierarquizada, um outro termo aqui totalmente voltado para a pedagogia tradicional. O que é hierarquizada? Conforme critérios de importância, ou seja, aquele conhecimento tem mais importância do que esse. Aquele outro, ou seja, é mais importante do que aquele outro. E é baseado na importância que eu dou a determinado conhecimento que eu vou dividir o meu currículo e conduzir a minha prática. Não. Quando eu falo de educação no mundo atual, quando eu falo de pedagogia progressista, quando eu falo de interdisciplinaridade, eu falo que o conhecimento ele não é hierarquizado. Todos eles têm o mesmo valor, tá? Todos eles têm a mesma importância e todas as áreas de conhecimento elas devem ser abordadas, trabalhadas, compreendidas, né, e valorizadas dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, se eu fracionei e hierarquizei, eu saí totalmente da pedagogia progressista e também fugi totalmente do conceito de interdisciplinariedade, tá bom? Então, impossível ser a letra A. O estudo de um objeto
e de uma disciplina pelo ângulo de várias outras disciplinas ao mesmo tempo, até que tudo bem. Só que restringindo-se a uma disciplina. Não, gente, se eu estou falando de interdisciplinaridade, eu estou falando de todas as disciplinas. Eu não vou me restringir a uma só. Eu vou me valer de todas elas. E vou utilizar todas elas o máximo que eu puder no estudo daquele objeto. Então, se eu vou restringir, ou seja, pegar uma só e trabalhar só com aquela, então não é interdisciplinaridade, tá bom? O conhecimento próprio da disciplina, mas está mais para além dela, na relação entre o todo e a parte, entre a parte e o todo. Sim, gente, a gente tem a relação entre o todo e a parte e o todo, mas a abordagem interdisciplinar não está falando do conhecimento próprio de determinada disciplina. Ela fala de utilizar todas as disciplinas para o estudo de um objeto, para a compreensão de um fato. Quando eu falo de interdisciplinaridade, eu não estou falando de compreender uma disciplina. Eu estou falando que eu vou utilizar os conhecimentos que as disciplinas me oferecem para compreender um fato. Então, não, tá bom? O estudo das características regionais, locais da sociedade, da cultura e economia da comunidade escolar. Gente, isso aqui eu posso usar a interdisciplinaridade para fazer isso daqui, estudar as características regionais, locais da sociedade, da cultura, da economia, da comunidade. Eu posso usar a interdisciplinaridade para fazer isso aqui, mas isso daqui não é interdisciplinaridade, porque o que a questão está me pedindo é o conceito, tá? O que seria a abordagem interdisciplinar? Aqui eu tenho exemplos de como eu posso usar a abordagem interdisciplinar, mas não o que ela é. Tá bom? Então, não é a letra D também. Esse daqui é o meu gabarito, gente. Trabalho e integração das diferentes áreas de conhecimento e um trabalho de cooperação e troca aberto ao diálogo e ao planejamento. Viu? Casou direitinho aí cada palavra com todos os conceitos de interdisciplinaridade que nós temos. Então, para que você não seja pego em nenhuma pegadinha aí, fica para você as dicas aí dessas 3 questões. Agora eu vou passar para a função da escola, que é o próximo tópico do edital. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha entendido. Curte, compartilha, porque assim você também me ajuda, né? A gente vai aqui se ajudando. Eu te ajudo, né, a compreender esse edital, a estudar da melhor forma, e vocês me ajudam aí com a inscrição e os likes. Eu não faço aqui propaganda de curso, não sou nem professora de curso, é um canal independente meu mesmo, e espero que esteja ajudando vocês. Vou continuar fazendo com todo carinho, com toda a dedicação. Só peço seu like e a sua inscrição. Muito obrigada aí. Vamos lá para o próximo tópico.